Dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. No tema da aula de hoje, nós iremos falar sobre a exploração da África pelos portugueses. Vamos lá? Bom, gente, os portugueses começam a explorar o território africano logo no processo das grandes navegações. Então, o que vai acontecer? Ao longo das grandes navegações, os portugueses vão montar no continente africano feitorias, que são entrepostos comerciais e militares que eles vão fixar no continente. E aí eles vão fazer essas feitorias ao longo do litoral africano, como aparece aí no mapa para vocês. Toda essa área em verde são as áreas conquistadas pelos portugueses e os locais onde eles vão implantar as feitorias. Bom, como que vai funcionar esse processo de exploração? Ela vai se dar através do escambo, que são trocas de mercadorias, tá? Os portugueses vão retirar do continente africano ouro, cobre, marfim, cera e outros produtos e vão levar para o continente africano produtos da Europa, da América e das Índias. Essa imagem, ela representa uma feitoria no litoral africano. Os portugueses, eles pediam autorização para as autoridades africanas e elas davam aí a permissão para os portugueses construírem fortalezas. E essas fortalezas serviam como uma forma de proteção do território em nome da coroa portuguesa, ao mesmo tempo era utilizada para as trocas comerciais. Bom, quando a gente fala dos portugueses na África, vem logo na nossa mente a questão da escravidão. Mas é importante ressaltar que a escravidão já existia no continente africano há muitos anos atrás, remota até mesmo a época do Egito Antigo, onde nós temos diversas formas de escravidão. As formas mais destacadas são a escravidão por guerra, que eram justamente aí as guerras contra os reinos rivais, aqueles que eram derrotados se tornavam prisioneiros e esses prisioneiros viravam escravos, mas também havia a escravidão por dívida, ou seja, você ficava endividado e aí abria mão da sua liberdade para pagar essa dívida. Também havia a escravidão daqueles criminosos comuns. Então, os criminosos, uma das punições era justamente perder a sua liberdade e se tornar escravo. Bom, o que acontecia? Como funcionava essa escravidão na África, tá? Aqueles que se tornavam escravos, eles vão fazer os trabalhos manuais, trabalhos domésticos, eles podiam fazer parte do exército, realizar cobranças de impostos e até mesmo assessorar os reis. Então é uma ideia de escravidão um pouco diferente do que os portugueses implantaram no continente americano. E aí, quanto mais tempo um escravizado vivia dentro da comunidade, mais ele se tornava parte daquela comunidade. E aí era muito mais fácil ele conseguir a sua liberdade. Então era comum na África os escravos ganharem a liberdade porque estavam há muito tempo dentro de uma determinada comunidade. Já a escravidão que foi empregada pelos portugueses foi uma escravidão que envolveu uma exploração de mão de obra muito intensa em trabalhos difíceis, como era a produção da cana-de-açúcar, e não havia muito espaço para que esses escravos ganhassem sua liberdade. Bom, como que funciona então a questão do tráfico negreiro no Oceano Atlântico?
Já existiam escravos no continente africano. Nós vimos isso nos slides anteriores. Só que o comércio de escravos ele vai aumentar muito a partir do século XV, principalmente com a chegada dos portugueses no litoral africano. E aí o que vai acontecer? Inicialmente os portugueses eles vão capturar os africanos no litoral e vão vender essas pessoas como escravos na Europa e na América. Essa prática ela vai se tornar de extrema importância para os portugueses, porque vai valorizar muito a economia portuguesa. Só que o que vai acontecer? Com o passar do tempo, a população litorânea do continente africano vai diminuir. Primeiro, porque eles vão ser muito explorados. Segundo, porque vai ser um local perigoso. Então, muitas tribos vão começar a se afastar do litoral. Os portugueses, percebendo essa situação, vão começar a negociar com os reis e os mercadores de grandes reinos africanos e vão então fazer o escambo. Eles vão oferecer objetos, principalmente armas, em troca de escravos. E aí esses líderes africanos, querendo ganhar vantagem militar dentro do território, eles vão acabar iniciando guerras e expedições para capturar pessoas de outras tribos e rivais. E eles vão vender então essas pessoas como escravos para os portugueses. Bom, gente, e aí não tem muito o que falar. Vão ser levados do continente africano, principalmente para a América. E no caso dos portugueses, a gente vai ter um destaque maior no território brasileiro. Então é o período em que a gente vai ter muito a imigração de povos africanos à força para o território brasileiro. Bom, e aí como se dava esse transporte, gente? Ele era realizado nos chamados navio-negreiros ou tumbeiros. Por quê? Os escravos eles eram acorrentados e jogados dentro do que seriam os porões dos navios. Não havia espaço para eles se movimentarem, muitos não conseguiam nem ficar em pé. Eram muitas pessoas amontoadas naquele mesmo local. Eles muitas vezes não conheciam as pessoas que estavam à sua volta, às vezes nem sequer falavam a mesma língua. Eles não recebiam uma boa alimentação, eles não sabiam para onde estavam indo, então era um cenário de terror, simplesmente. Por quê? Você é simplesmente sequestrado, vendido como escravo, jogado numa embarcação que você não tem a mínima ideia de para onde você está indo. E você é tratado literalmente como um animal. Na visão dos comerciantes portugueses, os escravos eram animais, eram produtos como qualquer outro tipo de produto. A maioria das pessoas capturadas eram homens entre 8 e 25 anos de idade e eles checavam a questão da parte física do corpo, checavam os dentes. Aqueles que tinham dentes saudáveis tinham um preço maior do que aqueles que tinham dentes podres, porque a qualidade do dentes mostrava a saúde do que seria o produto. E aí nós vamos ter muitas mortes a bordo desse processo de transporte. Por quê? Porque, primeiro, as viagens eram muito longas, duravam mais de 30 dias, eles não recebiam uma alimentação adequada, ficavam numa situação
muito ruim, com muita gente no mesmo local, sem a mínima higiene. As pessoas defecavam, faziam suas necessidades ali naquele local e era uma situação de extrema dificuldade. E aí nós temos lugar sujo, má alimentação, a proliferação de doenças. Alguns acabavam morrendo ali durante a viagem e os donos que estavam levando as embarcações, eles só percebiam que havia alguém morto ali quando o cheiro já estava insuportável. Somente quando o cheiro estava insuportável que eles se preocupavam em abrir para retirar os corpos. Então era uma situação extremamente difícil só de imaginar. Mas é óbvio, gente, os africanos eles não ficaram de bracinhos cruzados, aceitando a escravidão, tá? Eles muitas vezes lutaram e tentaram se rebelar, até mesmo durante o processo do tráfico negreiro, né? Durante o processo da viagem. Então havia sim alguns casos de rebeliões a bordo, que acabavam muitas vezes resultando em mais morte de africanos. E muitas vezes essas rebeliões geravam muitas mortes e aqueles que morriam eram lançados ao mar. Nós temos também essa questão de que muito raramente a gente tem os africanos conseguindo conquistar as embarcações e retornando para o continente africano. Era raro, poderia acontecer, mas era muito raro. A maioria das vezes as rebeliões eram reprimidas e aqueles que morriam no caminho eram jogados no mar. Bom, quais foram as consequências desse processo de escravidão no continente africano, gente? Não estou falando ainda do Brasil, mas sim no continente africano. Então, o que vai acontecer? Com esse processo, muitas comunidades vão ficar desorganizadas, vão perder aí homens, mulheres e crianças que foram capturadas. A gente vai ter uma quantidade de guerras aumentando naquele território consideravelmente. Por quê? Porque as grandes tribos vão começar a provocar guerras com as tribos menores para poder capturar escravos e o continente africano ele vai perder milhões de habitantes que vão ser separados de suas comunidades e vendidos como mercadoria. Então imagine você ser separado da sua comunidade, da sua família, levado para um local totalmente desconhecido, no qual você não fala a língua daqueles que estão te prendendo e sendo obrigado a trabalhar com péssimas condições e sofrendo castigos extremos. Bom, gente, aqui eu coloquei uma questão de curiosidade para vocês, que é o Portão do Não Retorno. Esse portão ele foi construído em 1995 com o apoio da Unesco e foi inaugurado na cidade de Ouidah, no Benin, fica no continente africano. Esse portão ele é uma homenagem àquelas pessoas que foram capturadas e levadas como escravas e nunca mais puderam retornar para sua casa. Bom, gente, por hoje é só. Fiquem bem, se cuidem e não saiam de casa se não houver necessidade. Até a próxima!